Melhorou o áudio agora? Melhorou bastante. Pronto, eu vou compartilhar aqui a tela. Só antes de você compartilhar, eu vou fazer a abertura oficial aqui, que vai levar mais ou menos 1 minuto e meio, tá, Eric? Bem Pronto, rapidinho certinho, aqui. tranquilo. Então, sejam bem-vindos ao primeiro simpósio Ciência, Poder e Sociedade e também ao primeiro seminário do Sudoeste do Paraná, Problemas Contemporâneos, Perspectivas Históricas, promovidos pelo Departamento Acadêmico de Ciências Humanas, o DAUM, e da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, do campus de Pato Branco. Esta aqui que nós temos iniciada nesse momento é a sessão 2, tá? Dos simpósios. Hoje nós teremos, então, a apresentação de 3 trabalhos aqui. O primeiro trabalho, intitulado A Inserção da Filosofia da Ciência e do Ensino de Robótica Educacional, um diálogo interdisciplinar, que será apresentado pelo Eric Lucas Correia Cordeiro. Também teremos o trabalho Práticas e técnicas de ensino, uso de ferramentas tecnológicas para o desenvolvimento de habilidades metacognitivas, uma releitura de Pierre Levy para a compreensão sobre o papel da tecnologia para o ensino, que será apresentado pelo Marco Aurélio de Carvalho. O terceiro trabalho é a Associação Norte-Rio-Grandense de Astronomia e Divulgação Científica, popularização do conhecimento astronômico do Rio Grande do Norte, que será apresentado pela Gabriela Beatriz Freire Xavier. O Marco Aurélio, por uma questão logística, digamos assim, ele pediu para apresentar o trabalho por último. Então, atendendo ao pedido dele, nós faremos essa inversão e aí nós aguardaremos então a chegada da Gabriela, né? Tendo em vista que eu já havia me comprometido com o Marco Aurélio. E aí então, Eric, você terá lá 20 minutos para fazer a sua apresentação, tá? Não precisa se apressar, porque são apenas três palestrantes, né? E nós temos até as 15h30. E aí você fique à vontade para fazer a sua apresentação. E ao final nós faremos considerações e algum debate, questionamentos, né? Assim, seja muito bem-vindo e fique à vontade para fazer a sua apresentação. Pronto, agradeço muito pela apresentação, professor. E, se possível, também eu preferiria que o debate fosse posterior ao restante das apresentações, podemos resolver com isso por aqui. Mas eu vou compartilhar a tela, então, já que eu estou de celular, por isso eu vou poder compartilhar a minha imagem. Mas vocês me confirmam se o áudio vai ficar bom depois que eu compartilhar aqui a tela. Deixa eu ver. Certo. Instantinho. Pronto. Tá dando para ver? Aqui a tela. Sim, está aparecendo perfeitamente aqui. Então, ah, pronto. Pronto, perfeito. Bom, então, me apresentando, né, eu me chamo Eric Lucas Corrêa Cordeiro, sou recém-egresso do curso de licenciatura em Física da Universidade Federal de Pernambuco, aqui no campus de Caruaru, Pernambuco, e eu gostaria de trazer um trabalho que eu desenvolvi é, num projeto de residência pedagógica na universidade, que foi sobre a interface entre a filosofia da ciência e o ensino de robótica educacional, certo? Ah, e eu vou falar mais um pouco do contexto que foi feito esse trabalho, mas eu tive como objetivo geral nesse trabalho, né, desenvolver uma abordagem criativa e filosófica, e lúdica também, a partir das aulas iniciais da disciplina eletiva de robótica no ensino médio. E eu coloquei essas duas imagens, não por acaso, né? Quando se pensa em robótica educacional, a gente lembra muito da ideia de inteligência artificial, né? Que pode ser representada por esse robô ao lado esquerdo. E ao lado direito, né? Da tela de vocês veem aí o robô Wall-E, que é de um filme bastante famoso, da Pixar, que foi um dos elementos que trabalhei nessa vivência que tive no projeto de residência, no programa de residência pedagógica. Dando adiante, como eu tinha dito anteriormente, né, esse projeto foi desenvolvido no contexto do PRP, Programa de Residência Pedagógica, que, salvo engano, infelizmente não vai ter uma continuidade no ensino superior, pelo menos não da forma que acontecia antes.
E um parênteses, se porventura passar do tempo e eu estiver falando muito, podem comentar. E, bom, eu decidi trazer uma abordagem trazendo a filosofia da ciência também para essa disciplina de robótica educacional, porque o novo ensino médio, infelizmente, ao meu ver, tem uma verve, digamos assim, uma vertente muito tecnicista. E isso, para mim, não é tão frutífero se você não conseguir trazer interfaces também, digamos, mais das humanidades, como da filosofia, cinema, eu acho importante. Bom, a disciplina ela é tipo robótica educacional, pelo menos na época que eu tive a experiência nesse estágio, propiciado pelo PRP, não tinha uma ementa, pelo menos na escola. A gente não tinha uma ementa e não tínhamos muitas aulas também para desenvolver, sendo que eu falei com a preceptora do projeto, a minha professora, e também juntamente tem outro aluno que me auxiliou em algumas aulas, para a gente desenvolver uma proposta diferenciada, pois aí a gente poderia despertar mais a curiosidade dos alunos pela robótica educacional, não só no sentido de Arduino, né, que é aquele kit. Então, esse foi o princípio da construção dessa ideia de trazer a filosofia da ciência e uma interface mais da humanidade para a disciplina de robótica educacional. E as turmas que a gente trabalhou foram turmas de primeiro e segundo anos. Bom, e nesse último tópico, né, eu coloco assim, da surpresa e indignação primeiras, no sentido que a gente ficou um tanto estarrecido, porque a direção da escola queria que a gente ficasse só no Arduino, e a gente queria trabalhar de outras maneiras com a disciplina, para os alunos. Então, a gente percebeu que a direção da escola queria muito essa parte tecnicista, sem espaço para possibilidades diversas. Porém, como eu colocar aí, a gente teve uma mobilização crítica diante desse cenário, o que foi muito também positivo, né? A receptividade da professora para com a nossa proposta, certo? Então, sem mais desculpas, a gente quis propor algo diferente e, como eu vou falar um pouco mais adiante, creio que gerou bons frutos, né? Rendeu bons frutos. Bom, as referências teóricas, diria eu, o principal é justamente esse livro, que eu não sei exatamente se é um livro muito popular nos círculos filosóficos e lógicos, mas é um livro muito bom, do Dante Carvalho Targa, chamado Ciência e Sociedade, né, organizado lá na Universidade do Sul de Santa Catarina, que ele vai trazer uma perspectiva da filosofia da ciência calcada muito na axiologia, ou seja, no estudo ético da ciência, como devemos aplicar a ciência, o que, devido a isso, também vai trazer um pouco da pragmática científica. E como a gente estava trabalhando com robótica educacional e queríamos trazer um enfoque da filosofia da ciência, então o livro caiu muito bem, pois ele trata um pouco não, ele trata, tem um capítulo só sobre essa parte da tecnologia ascendente, novos dispositivos. Então, foi muito positivo esse livro para a gente montar essa proposta. Agora, chegando à metodologia, a proposta consistiu no seguinte: desenvolvemos uma sequência didática, certo? Cuja sua constituição se deu em 3 etapas, cada etapa durando aproximadamente 2 aulas. Eu digo aproximadamente porque é, houve uma ocasião que não conseguimos dar 2 aulas completas, porque ia ter um evento na escola, certo? Então, aproximadamente 2 aulas. Sendo que essa sequência teve como na primeira etapa, basicamente, uma exposição teórica, mas sem abrir mão do diálogo para com os alunos, uma vez que, por hoje, vivermos numa
era, eu nem diria época, mas uma era, porque tudo indica que cada vez vai crescer mais, né? Uma informatização e tecnologização imensa dos meios de informação. É, se antigamente era uma coisa inédita, você está usando o celular que não tem botão, basicamente se toca na tela, hoje é a coisa mais comum do mundo. É uma das coisas mais comuns do mundo. Então, a gente quis saber o que os alunos entendiam por robótica. Ah, robótica é basicamente robô. Se resume a robô? Não. Tem, eu não trouxe aqui no slide devido à exiguidade do tempo, e também devido ao caráter da apresentação, porém, a gente trouxe uma perspectiva também histórica da robótica, né? Que ela surgiu, o termo robotic vem do tcheco, surgiu a partir de uma peça teatral e tal, e também o que consiste a robótica em si, certo? Então, basicamente, a primeira etapa foi uma exposição teórica. Porém, na segunda etapa, decidimos trazer justamente o filme Wall-E, que é um clássico do cinema, filme que data de 2008, sua versão dublada aqui no Brasil, e que justamente vai trazer não só a temática de os perigos de um desenvolvimento tecnológico desenfreado, mas devido às ponderações éticas e filosóficas, como também o que isso pode causar ao meio ambiente. E então teve também um pouco desse aspecto na nossa discussão. Falamos também um pouco sobre o meio ambiente. E tudo isso tendo como fio condutor um desenvolvimento tecnológico sem a devida ponderação sobre suas consequências. E sempre ressaltamos que a filosofia da ciência tem não só um papel descritivo, mas pode desempenhar um papel normativo, pelo menos no sentido dos limites que devemos ter para com as inovações tecnológicas, certo? Então, o filme Wall-E serviu como um ótimo mote para despertarmos, digamos, a atenção dos alunos para esses pontos. E, por fim, né, na terceira etapa, trouxemos uma proposta de uma atividade cuja a ideia, né, era uma apresentação de um robô. Mas aqui vale ressaltar que quando eu coloco idealização de um robô é justamente que queríamos que, em grupos, os alunos pensassem na ideia de um robô que teria alguma aplicabilidade para a sociedade. E tivemos um ótimo retorno com propostas muito interessantes, como robôs que desenvolveriam um papel ah, na engenharia sanitária, outros que ajudariam em problemas ambientais, ajudariam idosos. Então, foi muito proveitoso. Bom, aqui é um pouco do que eu já falei, aqui são algumas fotos da nossa prática. Eu não comentei, né, mas foi numa ETE, né, Escola Técnica Estadual, município de Caruaru, Pernambuco. E os resultados, como eu já pude principiar um pouco na parte anterior, né, na metodologia, foi que percebemos que trazendo essa discussão calcada na filosofia da ciência, com um diálogo com a sociedade e meio ambiente, fez com que os estudantes, os discentes, de fato apresentassem uma participação mais ativa e dinâmica. E com isso, foi notório um maior engajamento por intermédio de perguntas, comentários, debates, indagações, sugestões. Inclusive, tinha alunos que discordavam um do outro, que foi interessante, que a gente explorou isso, por exemplo. Ah, não, a inteligência artificial deve ser desenvolvida sem parar mesmo. Não, a gente tem que ter esse cuidado. Isso foi bastante interessante. E, claro, também foi bastante proveitoso que os alunos conseguiram pegar o que a gente estava expondo teoricamente, discutindo com eles e trazer para a sua realidade mais imediata. Entender que mesmo que por definição o celular que segura agora, que provavelmente
vocês estão assistindo essa apresentação ou estão próximos de vocês, sei lá e tal, é, eles partem de princípios da robótica, mesmo que não seja um robô. Então, mesmo quando a gente fala, pense que, não, robótica é uma coisa distante, na verdade está muito perto da gente, muito perto. E você ter um entendimento, a partir de uma perspectiva filosófica disso, nos auxilia bastante, certo? Aqui somente são dois exemplos de ideias de robôs que os estudantes desenvolveram, não? Naquela atividade que falei, da etapa 3 da sequência didática. Por exemplo, só para dizer o da esquerda ter uma funcionalidade de ajudar é, a dona de casa, a pessoa que organiza, digamos, a pessoa que está em casa, justamente na rotina, limpeza. Já existe, né, na verdade, uma coisa assim, eu me esqueci o nome, que ele limpa o chão, né? Então é bem interessante. E agora, para chegar à conclusão, eu queria dizer que eu acho muito bacana trabalhar robótica educacional sob essa perspectiva da filosofia da ciência, pois conseguimos concluir que isso vai promover um ambiente realmente mais dialógico, no sentido que vai provocar, no bom sentido, os alunos a discussões proveitosas sobre tecnologia, sociedade, cultura, como a tecnologia influencia nos nossos hábitos também, e com isso vai haver digamos assim, um crescimento de raízes da autonomia crítica, o que é muito importante, dada numa época de fake news e de pseudociência galopante, né? Infelizmente, algumas pessoas são até processadas por combater a pseudociência, como soubemos recentemente, certo? E deixa eu ver mais. E sim, a robótica educacional, quando trabalhada não só em sua, digamos, parte mais prática, né, kits de robótica, etc., mas também trazendo a filosofia para esse bojo, pode fornecer alicerces didáticos e pedagógicos muito interessantes para incentivar a curiosidade do aluno e, por isso mesmo, também a criatividade, certo? E apesar de não ter trazido a teoria da aprendizagem significativa, é, você trazer essa abordagem com a filosofia da ciência vai aprimorar o repertório de conhecimentos prévios que os alunos já possuem, uma vez que vai permitir ao aluno perceber que aquelas ideias que ele tinha de robô, na verdade, são incipientes. Não que estão necessariamente errados, mas são incipientes, algo bem mais profundo e que vale a pena nos engajar, estado que vivemos numa sociedade cuja robótica e tecnologias similares imperam, né? Então, basicamente, a minha apresentação é essa. Opa, perdão. Eu agradeço a atenção. Basicamente, aqui vai tocar alguns pontos que eu já comentei, perspectivas que eu tenho com esse trabalho, por exemplo, pensar em metas distintas para a robótica educacional e também eu não trouxe tanto o aspecto da história, mas eu acho que é interessante trazer a história, filosofia e sociologia da ciência para essa discussão também. Bom, então é isso. Eu agradeço bastante a atenção e fico aberto a quaisquer dúvidas. Deixa eu ajeitar aqui. Muito obrigado, então, pela apresentação, Eric. Nós temos agora, então, a apresentação do Marco, que ficou combinado que ele apresentaria depois da Gabriela, mas ela não entrou na sala ainda. Por isso, Eric, se você tiver disponível, né, se for possível, a gente pode bater um papo a respeito da sua apresentação, que para mim foi bastante proveitosa, no sentido de que eu estou aprendendo. Por exemplo, eu sou professor aqui na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, do Departamento de Letras. Eu sou professor de literatura, e nós, da literatura de um modo geral, embora não sejamos todos, né,
a maioria de nós ainda está bastante pautada mesmo nos estudos tradicionais, digamos assim, né? É, é, então, assim, nós não. Como é que eu poderia dizer para você assim? Nós não estamos tão afeitos assim, a essas discussões mais voltadas para o mundo tecnológico. Então, eu agradeço bastante pela sua apresentação, porque você disse que, por exemplo, é possível o uso da robótica, é possível o uso da tecnologia para combater, por exemplo, certos aspectos criados nesse mundo artificial e que tem propagado a pseudociência. E, de um modo geral, nós temos a impressão de que a robótica, a tecnologia, ela tem prestado serviços e também desserviços para a educação, né? Então, muito obrigado pela sua apresentação. E aí nós ficamos, então, caso você possa, eu não estou conseguindo ler aqui o chat, se você puder ficar mais para o final, a gente pode conversar um pouco mais a respeito do assunto. O professor Marco Aurélio, ele mandou a mensagem aqui que ele está pronto, então eu vou abrir um espaço para a apresentação dele, porque eu acredito que ele esteja numa missão dupla, né, Marco? Entre o trabalho na escola ou na universidade, eu não sei, porque a gente não chegou nesse ponto da conversa. Então eu abro aqui o espaço para você, Marco. 20 minutinhos de apresentação ali, um pouquinho mais, um pouco menos, de acordo com as suas possibilidades, ok? E aí, ao final, a gente pode bater um papo a respeito da sua apresentação. Fique à vontade, a palavra é sua. Boa tarde a todos, eu agradeço a oportunidade, agradeço por estar aqui, agradeço por ter aprendido, a primeira apresentação foi muito interessante, e eu quero acrescentar um pouco nesse debate quanto à tecnologia e aprendizado, né? O tema do meu trabalho é práticas e técnicas de ensino, o uso das ferramentas tecnológicas para o desenvolvimento de habilidades metacognitivas. Uma releitura de Pierre Levy para a compreensão sobre o papel da tecnologia para o ensino. A minha busca por Pierre Levy, quando fiz a minha iniciação científica, foi através de um simpósio, também um congresso na Internacional de Filosofia na PUC-PR, onde eu tive a oportunidade de conhecer melhor o autor, trabalhar sobre o autor com a ajuda do meu orientador, e entender quais são os conceitos e a filosofia do autor e todas as suas ideias sobre tecnologia e sobre a nossa metodologia, nossa compreensão do papel dessas ferramentas, né, no dia a dia. A minha pesquisa, eu vou dar atenção ao resumo, mas eu gostaria de deixar aberto para perguntas, e, enfim, para a gente poder complementar os nossos conhecimentos através de duplicidade de pensamento, né? Provavelmente algo lhe chame a atenção e a gente pode trabalhar isso de forma dupla, né? A seguinte pesquisa propõe uma releitura da obra de Pierre Levy, tendo como foco a compreensão da possibilidade de uso da tecnologia como ferramenta para a prática e incremento de técnicas de ensino com o objetivo de incentivar o desenvolvimento de habilidades metacognitivas. A aquisição de conhecimento e a capacidade de controle e reflexão sobre processos cognitivos norteiam nossos questionamentos sobre a prática e a técnica de ensino, fomentando uma reflexão sobre como a tecnologia deve ser entendida nesse contexto. O uso de ferramentas tecnológicas que diminuem distâncias e dão acesso dinâmico e acelerado às informações que permite adotar uma abordagem centrada no aprendizado. O autor, Pierre Levy, nos convida a considerar o cérebro como um órgão social e cultural, moldado pelas ferramentas e tecnologias que utilizamos. Nesse contexto, as ferramentas cognitivas como computadores, softwares educacionais e plataformas online são apenas instrumentos para transmitir informações, mas agentes que transformam a nossa forma de pensar e aprender. Como podemos, no uso destas ferramentas, desenvolver habilidades como resolução de problemas, a criatividade, a colaboração, além de aprimorar a capacidade de aprender e aprender a aprender. As habilidades metacognitivas, como a autorregulação e a consciência estratégica, tornam-se essenciais nesse processo, permitindo uma reflexão sobre os próprios processos de pensamento e adaptação das estratégias de aprendizado. Para a pesquisa, será utilizada a metodologia de revisão bibliográfica,
como referencial teórico das obras do Pierre Levy, e o corpo documental serão seus livros e os artigos científicos sobre essa obra. O resultado obtido é uma visão clara sobre a possibilidade do uso da tecnologia como ferramenta de desenvolvimento metacognitivo. Eu gostaria de abrir uma conversa para uma seguinte situação de sala. Hoje, para Sidney, hoje eu estou num colégio passando aulas de química. Pela manhã, eu faço aulas de matemática. Nas aulas de matemática, os alunos têm a ferramenta em mãos para contato aos métodos. Os métodos de cálculo, nós estamos trabalhando, inclusive, estatística, e eu propus duas questões do Enem. E eles, em meio à tecnologia, eles tinham uma dificuldade em achar a resposta, ou achar um processo que fizesse com que eles pensassem sobre como aprender e como responder essas questões. Bom, as respostas, nós sabemos, estão todas digitalizadas, estão todas computadas, inclusive nós temos as tecnologias de IA, né, que facilitam muito todo esse processo. Mas por que algumas pessoas, ou principalmente os alunos, no meu caso, estão tão desligados do acesso? E quando eles têm acesso a essa informação, o porquê eles não aprendem a aprender, eles só consultam a resposta, ou seja, para gabaritar a prova é muito simples através de tecnologia. Mas como você faz para que teu cérebro, ou seja, como você acrescenta metacognição ao seu dia a dia? O processo cognitivo é um processo de construção. No momento você está desequilibrado por uma dúvida, no outro momento você sanou essa dúvida e está pronto para construir um próximo conhecimento. Isso, Piaget já trabalhou essa ideia, então nós temos como trabalhar essa situação dentro do nosso dia a dia. Nós temos uma ferramenta, pode ser a IA, eu vou colocar a IA mais conhecida, né, o ChatGPT. Você coloca um problema de matemática lá, mas por que você não pergunta para ele como devo aprender esse problema de matemática? Levando-se em consideração que cada pessoa tem uma forma de agir e de entender certas informações, esse questionamento vai ser feito dentro da possibilidade que essa pessoa tem de aprendizado. Isso é fundamental. Então, qual é a distância que nós temos desse processo automático de simplesmente pedir a resposta, quanto é 2 mais 2, e me explique como faço para compreender que 2 mais 2 é igual a 4. Entendeu? Então, esse processo todo vem bem trabalhado, não só em Levy, como também Seymour Papert, a inclusão de tecnologias, mas a inclusão de tecnologias para trazer o pensamento. Eu até poderia, de forma até um pouco leviana, mas trazer o Sócrates para a mesa para a gente dizer assim, é a maêutica. A gente utilizar a ferramenta, como nós estamos num mundo que parece que a nossa comunicação é muito mais facilitada, e isso é verdade, pelas tecnologias, ou seja, hoje eu posso apresentar esse trabalho porque eu tenho um celular em mãos, apesar do meu notebook estar ligado, aqui não pegou o sinal para que eu pudesse mostrar a minha apresentação, falhas tecnológicas que acontecem, né? Mas através do celular eu consigo transmitir e receber a transmissão de conhecimento de vocês. Então, o que está faltando para a gente introduzir dentro de sala de aula, e essa é a minha dúvida, juntamente com como fazer com que essas tecnologias impulsionem aprendizados e impulsione principalmente as técnicas que as pessoas têm em captar informações e transformar essas informações em sabedoria, em conhecimento. Né? Então, essa a nossa questão principal. Nós temos todas as tecnologias em mãos. Eu acredito, você comentou ali sobre os livros. O livro é tecnologia em algumas salas. Eu abro livros e as pessoas têm dificuldade em achar as coisas dentro do livro. Ou seja, ele ainda não está ambientalizado com a tecnologia livro. Né? Então, nós temos um longo caminho, não só para utilizar, de repente, a gente até queima etapas, né? Por ter acesso a livros através da internet e toda essa situação, mas como fazer com que a pessoa
verifique que na frente dela tem um grande instrutor, mas esse grande instrutor só funciona a partir do momento que ela saiba fazer as perguntas e que ela entenda o seu próprio movimento de raciocínio. E através desse movimento de raciocínio, a gente consiga inserir mais pessoas dentro do mundo do conhecimento. Então, eu finalizo por aqui a minha apresentação. Eu peço só desculpas, eu não consegui linkar o meu notebook no Meeting, né? Mas eu espero que tenha sido claro, e qualquer coisa que tenha ficado não tão claro, por favor, é só me perguntar. Certo, então, obrigado vamos chamar assim, pela motivação que você fez, Marco Aurélio. E aí, assim, ó, eu não sei como é que está o seu tempo aí, a correria, mas eu gostaria de compartilhar, né? Eu comecei lá a expressar o meu raciocínio a respeito do modo como nós temos agido com a inteligência artificial, com essas novas tecnologias, né? Então, eu sou professor de literatura e, embora eu não seja, em termos de idade, tão, assim, eu não seja um idoso ainda, mas nós, da literatura, de um modo geral, nós partimos de um pressuposto ainda arcaico, a gente tem que admitir. Por outro lado, é bastante interessante quando você diz assim, ó, o livro ou foi, no seu devido tempo, também uma tecnologia. Imaginemos, então, com o desenvolvimento da imprensa por Gutenberg, ainda lá no final da Idade Média, né? Pensemos lá no livro, né? Naquele período que ficou chamado de humanismo, como é que isso causou também, principalmente sob a perspectiva da Igreja Católica, uma espécie de temor. E eu sempre brinco com os alunos, e às vezes com alguns colegas também, que a chegada dessas novas tecnologias, né, da inteligência artificial, deva causar, embora não seja do meu tempo, o mesmo estranhamento que a calculadora causou na década de 50, década de 60, década de 70, não é? Mas, assim, de um modo geral, ainda me parece pertinente o medo que nós temos, assim, embora longe de mim querer parecer um conservador, viu? Assim, porque eu não sou. Eu sou dos bem modernosos, digamos assim, dessa área da letra, sabe? O que eu tenho percebido, de um modo geral, no curso de graduação, Marco, é que a geração, o que se chama de geração Z, né? Assim, e aí é interessante a gente partir da perspectiva de uma problemática geracional mesmo. As pessoas, elas têm percebido o chat GPT, ou esses bots todos aí, como um fim e não como um meio. E essa é a sua provocação, né? Porque a grande questão que se coloca é que tudo aquilo que vem para ajudar, para fomentar o desenvolvimento do conhecimento é muito bem-vindo. Entretanto, e aí a gente vai ter que discutir o que é uma questão geracional mesmo, é que nós vivemos numa época do aligeiramento das coisas, em que as pessoas, elas não têm, digamos assim, uma preocupação com o processo. Todo mundo está muito preocupado com o fim, com o resultado, né? Assim, ó, eu tenho um problema de química e eu confesso, sou da área de humanas, né? Eu sou da literatura, eu não era dos melhores alunos na química, assim como eu também não era um aluno brilhante na matemática nem na física. Então, mas assim, sem querer fazer um confronto de gerações, nós estávamos abertos a aprender, assim. E hoje me parece que se eu chego ao resultado, se eu chego ao fim das coisas, isso não me interessa, assim. E o que me chama atenção é porque eu não sou o mais adepto, mas esses dias, até por uma questão de teste, porque há um ano, mais ou menos, Marco, eu arrumei uma confusão, embora eu não tenha sido mais radical, né? Eu tive colegas mais radicais. Quando nós pedimos trabalhos, os artigos lá no final da disciplina, o mesmo TCC, nós recebemos trabalhos prontos, feitos pela inteligência artificial. E aí, alguns alunos se revoltaram. Como é que você sabe que é um texto feito pela inteligência artificial? Só se eu não lesse o trabalho do aluno para não saber que tinha sido feito por um robô, né? Até porque, embora com algumas nuances ali, com algumas pequenas modificações, os trabalhos são muito parecidos. E aí é a grande questão que você colocou.
como é que se faz a pergunta e como é que se aprende através desses robôs, né? Porque eu até brinco com os meus alunos assim, o professor dá 4 meses para fazer o artigo, porque mais ou menos corresponde ao período da disciplina, e o aluno se preocupa com isso 48 horas antes. E aí o que acontece? Deu desespero, eu preciso entregar alguma coisa, eu jogo lá e entrego. Então, os trabalhos são muito parecidos, assim, é claro que por falta de legislação, por falta de outros suportes, a gente não pode nem dizer que o aluno está cometendo plágio, porque não é plágio de fato, eu suponho, né? E aí, o que se coloca aqui, e eu acho interessante, se você puder falar um pouco mais, é como é que você percebe essa perspectiva, sobretudo, se eu não me engano, você está trabalhando com o ensino fundamental e médio, como é que é a preocupação aí na educação básica em relação ao uso, digamos assim, menos honesto dessas ferramentas, né? E como é que elas apresentam, nesse sentido, um risco mesmo para o ensino. E aí já faço uma outra pergunta também, quase capciosa, né? Aqui no Paraná, nós temos um problema que tem se colocado. O governo do estado, ele basicamente ele tem enfiado goela abaixo na educação básica o uso de aulas prontas para os professores da rede estadual. E ao que nos parece, esse conteúdo, com alguns defeitos, inclusive, são produzidos pela inteligência artificial. E aí, assim, ó, em que medida isso afeta só o aprendizado do aluno, mas como também afeta o aprendizado e o processo de ensino do próprio professor? Porque no mesmo passo que você é vítima do aluno que tenta usar essas ferramentas como subterfúgios, o professor também acaba sendo levado por essa corrente de fatos, né, que no final das contas o próprio professor pode chegar em algum momento e dizer, mas qual é a minha moral diante das circunstâncias, né? Se eu próprio estou submetido não apenas pelo trabalho que eu recebo do aluno, mas para aquilo que eu tenho que ensinar para o aluno. E nem sempre, né, a inteligência artificial tá preparada para, digamos assim, oferecer o melhor conteúdo. Se eu tiver errado, você pode me corrigir. Aqui a gente está conversando como amigo mesmo. Eu estou aqui aprendendo. Tá? Então, fique à vontade. Eu vou fazer uma brincadeirinha só para descontrair, mas já está descontraído. Aqui eu tenho um bastão que transfere conhecimento. Sim. De vez em quando eu brinco com meus alunos que eu vou utilizar essa ferramenta mágica, que transfere conhecimento para aquele pedaço de parede que está atrás de mim. O que acontece? Eu vejo isso dentro de sala de aula constantemente, então a resposta pronta. E isso realmente me preocupa muito, porque o que acontece? E isso eu tenho evidenciado em algumas turmas que tenho, principalmente as de matemática, as que eu tenho horas a mais para trabalhar, que depois de um tempo eles agradecem, olha, professor, agora eu aprendi a estudar. Então, essa reflexão, essa capacidade de estudo, ela é beneficiada pela IA. O que acontece? O desmonte do processo para só se ver a finalidade é que detona realmente todo o processo de aprendizado. Nós temos a curiosidade, e a curiosidade acaba sendo descartada do humano devido à resposta, a procurar o pronto. E então você chega, pelo menos no ensino fundamental, com as crianças já falando assim, química, eu não vou usar química. Física, eu não vou usar física. Esse cálculo eu também não vou usar. Então, tanto a inteligência artificial quanto um livro, ele tem as respostas, mas é o incentivo à curiosidade que pode transformar a realidade do aluno. A busca, eu não vou utilizar nenhum termo assim, mas a busca por terminar logo, para passar de fase, ela realmente tem corrompido essa curiosidade por conhecimento. Eles têm curiosidade, a gente vê isso neles, humano você querer diminuir o esforço. Sim. Tanto é por isso que nós temos as tecnologias, mas o que acontece? Aquele ponto de interrogação está neles. O que é o mundo, o que é a vida e o que eu devo extrair dessa vida? E nós temos que auxiliá-los
a perceber que tanto no livro quanto na IA tem informações, mas a elaboração de conhecimento é feito pelo humano, para que eles valorizem não só o seu pensamento, quanto valorizem o pensamento do outro. Porque você lê um romance, você pediu para a IA ler um romance, não é a mesma coisa de você imaginar as cenas, as emoções, os sentimentos. Isso a inteligência não vai chegar a esse ponto jamais. E mesmo quando eu falei de Sócrates, quando eu li, ele me comoveu. Então, quando eu li a República foi algo que me tocou. Então, essa busca pelo conhecimento, ela é emotiva. E a IA, ela serve só de ferramenta para aproximar o conhecimento. Ela não gera necessariamente conhecimento. Então, a minha provocação é sempre com os alunos. Disso que você leu, disso que você viu, o que você interpretou, o que você sentiu e o que você vai trazer para mim. Nós vamos passar, isso eu acho que é bem das ferramentas tecnológicas, nós vamos passar por um bom período de, entre aspas, plágios, até que as coisas venham a sentar e as pessoas realmente separam o joio do trigo também. Nós vamos conseguir perceber quem escreve bem, daquele que realmente só copia, daquele que pensa, vamos dizer, numa conversa que, como nós estamos, nós quase não acessamos nada aqui externo, nós estamos conversando, isso não há inteligência artificial que venha a construir, pode fazer algo semelhante, mas não igual, e porque você tem que fazer uma captação de uma série de coisas, mais a tua memória, mais aquelas referências que você construiu durante a vida, para poder despejar algum conhecimento, até mesmo se não for conhecimento, alguma dúvida. Então é nesse momento que entra os professores. Eu acho que o professor, no final das contas, vai ser, por mais que exista uma tentativa de minimizar o trabalho do professor, vai ser cada vez mais importante. Porque já se tentaram, e eu sou aluno já fui aluno de EAD, já se tentaram automatizar ao máximo, mas carece de alguém, carece de pessoas, carece de transmissão, e essa transmissão só é feita de humano para humano. Então, a ferramenta IA vai ajudar como? Ela, de repente, ela monta uma introdução para você e você alimenta com os seus conhecimentos. Ela não é feita para montar o texto todo. O livro mesmo, né? Não sei se você lembra no tempo das enciclopédias, que a gente tinha que ir na primeira lá para ver o índice, daí a gente via o índice, ia lá, dava uma lida, mas o resumo quem fazia era o aluno. Então, essas práticas de síntese e de casamento de informações, essa prática vai ser sempre humana. Você pode ver que tanto a detecção de um texto feito por IA é simples, porque a gente vê que às vezes as coisas não casam. Elas não tomam uma forma coesa, né? E carece de estética, né? É um texto pobre em estética, né? Então você percebe que, vamos dizer assim, por pior que seja a capacidade de escrita do aluno, o texto do IA é pobre nessa reflexão estética. Ele não procura nenhuma rima, ele não procura nada que você possa dizer assim, teve uma pessoa aqui que se interessou em algum ritmo ou em algum momento, né? Então, existe essa diferença. Eu espero ter respondido, né? A questão é muito elaborada, mas eu espero ter respondido com a minha vivência. A minha vivência é tentar fomentar dúvidas nos alunos sobre o seu próprio processo de conhecimento, o próprio processo de aquisição de conhecimento, né? Então, com isso a gente desliga eles do material pronto. Não, respondeu sim. Inclusive, quando eu falo aqui, se você ficar também, a gente fica aqui a tarde inteira batendo papo, tá? Eu tô vendo que sim. Só para te deixar isso claro. Eu peguei, assim, de início, assim, eu fiquei com muita aversão da inteligência artificial. Eu não vou contar o santo, então não é falta de ética aqui. Mas eu passei um semestre corrigindo um projeto de pesquisa de uma aluna para o trabalho de TCC, porque aqui a gente tem o TCC 1 e depois o TCC 2, isso na graduação. E eu reparei que uma aluna específica, quando eu vou ali corrigir no processo de orientação, eu faço também a revisão do texto.
E eu percebi que aquele texto dela normalmente vinha depois que eu cobrava, sabe? E não dá revisão, Marco. Não dá revisão. Porque assim, ó, as ideias elas não se conectam e normalmente se o Marco me entrega um texto, é assim, e aqui eu não conheço a sua escrita, é só como exemplo mesmo, eu começo a ler, eu começo a arrumar o texto ali e ele vai dando ali, eu vou ajustando. Uma coesão. O texto da IA, ele é extremamente difícil que você faça com que as coisas tenham um encadeamento coerente de ideias. Não quer dizer que as informações estejam erradas, não é isso. Mas é que as ideias, por si só, elas não se conectam. E aí eu passo um tempo lá corrigindo esse trabalho e a menina me entregava, você fala, oh meu Deus, eu vou passar 4 horas corrigindo isso ali. E às vezes, de 4 laudas que ela me entregava, eu aproveitava ali meio parágrafo. Assim, eram ideias bastante concisas e desconectadas entre si. Então, isso me revoltou muito, sabe? Assim, na época eu fiquei com vontade de reprovar aluno, fiquei com vontade de colocar a orientação dela à disposição, e Deus que me livre de uma aluna dessa no programa de pós-graduação mais tarde, sabe? Então, assim, me causou mesmo um medo, né? Mas o que acontece? Eu cheguei à seguinte conclusão. Essa tecnologia, ou esse aspecto de evolução da humanidade, ele chegou. E aí, neste semestre, eu tenho pensado o seguinte: como é que eu posso ajudar o meu aluno a pensar nessa ferramenta como uma estratégia boa? Por exemplo, se o Marco escreve o texto, por mais dificuldade que ele tenha, como é que a IA pode ajudar a aprimorar esse texto? E aí eu pensei assim, eu fui lá, baixei aquela versão gratuita, porque eu não vou gastar dinheiro com isso, mas mesmo aquela versão mais incipiente, ela ajusta o seu texto. Assim, ó, o que tem ali o que não tem na IA que o Marco tem, eu tenho, o Eric tem, é essa fagulha de conhecimento humano. Essa é, de fato, o que você disse, ela não vai substituir. Então, assim, ó, se você escrever um texto, ele tem defeito, e você coloca o comando lá para a IA aprimorar o texto, ela aprimora e dá um resultado satisfatório. Onde é que está morando mesmo, está residindo o problema, né? É no aluno substituir o processo criativo do ser humano. Exatamente. Então, assim, esse eu acho que é o grande desafio que vai se colocar daqui para frente. Mas eu acredito também que não seja só um problema geracional. Houve um problema político, né, a partir de 2018 para cá, como, por exemplo, um descrédito em relação ao conhecimento, ao ensino superior, né, as faculdades seletivas mesmo, de um modo geral. E talvez seja essa a nossa batalha, não contra a ferramenta, porque a ferramenta ela veio para ficar, e assim, será uma luta quase que Don Quixote de La Mancha contra Moinho de Vento, a gente brigar contra a inteligência artificial, assim, ó. É uma luta que a gente tende a perder mesmo. Agora, o problema é, assim, ó, quais são os caminhos que a gente vai percorrer para tornar isso algo, de fato, proveitoso para o processo de ensino e aprendizagem. O problema mora na escola mesmo. E quando a gente fala da escola, a gente está falando do futuro da humanidade, né? Assim, porque o mercado, o sistema econômico, ele está lá se autoconstruindo, está se elaborando. É um processo que faz parte do próprio capitalismo, né? Assim, agora, o problema é como é que a gente tira o aluno da periferia, como é que a gente tira o aluno pobre, esse é o fato, mas nossa preocupação é com a população carente, como é que a gente vai fazer com que o uso da tecnologia seja também uma ferramenta para a construção da cidadania, né? Esse é o problema. E talvez esse problema a educação já tivesse antes da IA. Sim, parece que a gente tem esse problema agora, mas esse problema ele é tão velho quanto o surgimento da própria educação. Eu assim, não sei se falei bobagem aqui, Marco, mas eu acredito que seja isso. Assim, agora são 3 horas e 5 minutos. Eu sei que você está aí num espaço bastante corrido, e aí fica à vontade se você quiser comentar mais alguma coisa, se você precisar sair. Eu vou só comentar o seguinte, eu vou deixar o e-mail para a gente trocar informações, eu acho que é muito, muito válido. E o que acontece? Nós tínhamos, eu sou romântico e gosto de futebol, né? Então, nós tínhamos os craques vindo do subúrbio, porque era o espaço onde a tecnologia não chegava, ou seja, não tinha gramado, tinha buraco, a trave era um pedaço de palanque, e essa coisa toda. Então, em meio à dificuldade é que nasce a genialidade. E, independente do local, você imagina o Einstein, né?
como que ele chegou ao que ele chegou se ele não tivesse criatividade. Ele estava pensando sobre o universo, né? Ele criou um universo na mente dele, a gente nunca vai acessar o que ele acessou, né? É uma outra realidade. Mas todos esses homens brilhantes, eles utilizavam a capacidade de criação do raciocínio. O raciocínio humano tem que ser valorizado. E de repente, o nosso raciocínio, em meio à dificuldade, em meio ao polimento, ele vem a crescer. As ferramentas de inteligência artificial, elas vão servir, como você falou ali, para fazer uma correção, uma coisa ou outra. E logo as pessoas vão perceber isso. Vão perceber que a criatividade, você tem que ler livros, você tem que debruçar sobre as informações, você tem que assistir filmes, você tem que dialogar com pessoas para a gente formar conhecimento. E o Pierre Levy, ele trabalha essa informação muito bem. Ele trabalha a questão das informações, da tecnologia e tudo mais, mas ele bota que é insubstituível a troca de conhecimento. Nós só aceleramos isso quando eu posso... Você está onde? Desculpe. Eu estou em casa nesse momento. Eu estou em Araucária. Ah, sim, eu estou aqui em Pato Branco. Então, nós rompemos uma barreira aí fantástica de distância para poder trocar essas ideias. Eu me enriqueci com as suas ideias e espero ter te enriquecido também. Então, é isso que é a diferença. Eu acho que é aí que nós temos que utilizar as ferramentas tecnológicas. Sim. Eu acredito nisso também, Marco. E aí, assim, só a título de curiosidade, se você puder depois, eu coloquei um link ali, ó, do YouTube, que é uma piada, é uma sketch, ela é uma comédia que vai falar sobre o Help Desk. Na Idade Média, um colega ajudando o outro a decifrar o que era um livro, sabe? Porque e se você puder assistir depois, é bem interessante. Inclusive, você pode usar com seus alunos. Na época, eu achei isso muito interessante. E assim, bom, é comédia, mas a comédia ela é uma ótima ferramenta de ensino. O Aristóteles ele já fala isso lá na Grécia Antiga, né? Toda ferramenta ela causa estranheza no seu tempo. Hoje a gente debate o ChatGPT. Na Idade Média, debateram um livro. Mas é isso mesmo, eu não quero mais prolongar o seu tempo aí. Eu anotei aqui o seu e-mail, a gente pode, sim, de fato, estabelecer uma conexão aí para a gente trocar ideias, Marco. E eu queria agradecer muito a sua boa vontade, a sua participação no nosso simpósio. Eu acredito que a outra palestrante, a outra debatedora não entrará mais, né, a Gabriela. É uma pena, mas eu acho que não. Eu vou dar por encerrado, então, o nosso bate-papo. Foi um prazer imenso conhecê-lo, trocar essas ideias. Muito obrigado pelo que eu aprendi com você. Receba aí um grande abraço e um agradecimento da UTFPR. Até a próxima. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau.